pessoal, nós estamos aqui na Fazenda Coqueiros com o pessoal da KM Agro, aqui da família Ottoni, e é um prazer hoje estar aqui com eles, participar um pouquinho da realidade deles e saber um pouco mais da história, dos desafios e, claro, né, do futuro desse grupo dentro do agronegócio aqui da nossa região. É um prazer estar aqui com vocês, Matheus, Kleber. Obrigado por nos receber aqui na residência de vocês, na propriedade de vocês. Obrigado, vocês terem vindo. Obrigado pelo dia disponibilizado para estar aqui com a gente. Acredito que é muito importante sim esse projeto que vocês estão fazendo aí, principalmente na nossa região, né? E a gente que é daqui, né, de Cariri, é filho de Cariri, né? A gente está no agronegócio daqui do Cariri mesmo, nós não viemos de fora, né? Nós somos daqui, estamos começando o negócio aqui, então isso é muito interessante na nossa região, que a gente poder contar e compartilhar um pouco aí da nossa vivência toda com agro aí, desde o meu pai até hoje, né? Até hoje comigo e também com ele, né? Que ele é o pilar do negócio. Ele é o pilar. E é exatamente esse o propósito do nosso programa, né? Do nosso podcast, que é falar da nossa região, da força da agropecuária na nossa região, da força que nós precisamos ter nesse momento também de desafio, porque o mercado do agronegócio é cíclico, né? Então nós estamos enfrentando um cenário econômico, político, mas como nós somos resilientes e sempre muito firmes nesse negócio, esse negócio não veio de vocês, nem do seu pai, veio do seu avô, né? Então, uma história que nós trazemos, um legado, e é isso que nós queremos demonstrar aqui, contando a história de alguns produtores, ou quem sabe de todos eles, né? Se nós conseguirmos chegar até lá, mas é um prazer mesmo poder participar e ter esse momento. E iniciando, Kleber, eu queria aqui saber um pouco mais, conheça um pouco da história de vocês, mas saber um pouquinho mais de como foi esse início, como surgiu, né, o agronegócio da família Ottoni. Olha, Vanessa, o agro da nossa família, assim, já veio desde meu pai, né? Do meu avô, na verdade, né? Do meu avô, que lá de Buriti, ele já deu um pedaço de terra para o meu pai lá na Goianésia. E de Goianésia, meu pai mudou para cá e toda a vida mexeu no agronegócio. Mais na pecuária, né? Meu pai era muito incutido com pecuária, sempre foi incutido com a pecuária. Mas assim que a gente mudou para cá, com todos os desafios, que não tinha nada, né? Isso em 69, imagina, muito 69, tempo. Muito tempo. Mesmo aqui, nós tivemos lavoura de café, lavoura de banana, plantamos arroz, mas as coisas foram evoluindo, e aí meu pai desistiu, foi cansando, né? Lavoura, você sabe como é que é lavoura. Sei. Lavoura, um ano é bom, outro ano é ruim. E aí ele foi desistindo e passou só para a pecuária. E a gente vem tocando o mesmo legado que ele deixou para nós, né? Aí veio os filhos, né? Foram estudar todos, o Matheus, por exemplo, né? No ramo do agronegócio. E aí surgiu a oportunidade dele vir, dele conversar com o avô dele, que se nós poderia partir para o agronegócio, né? O grão. E ele pegou e autorizou, né? Falou, não, é de vocês. O que vocês decidirem, está decidido. Vocês têm carta branca para tocar o negócio. Logo ele veio a faltar, né? Mas, infelizmente, o trem está continuando. Né? Onde ele está lá, só abençoando nós. E aí nós estamos na luta. E tem a minha mãe, né, que é o pilar aqui da fazenda, que fica aqui, que mora aqui, que bota nós tudo no eixo. Olha só, tem que ter uma mulher no meio para botar esses homens tudo no eixo. Bota nós tudo no caminho, né, e trabalhar com responsabilidade, com transparência, com união, principalmente, né? Uhum. Agora, recentemente mesmo, a gente, eu mais os dois filhos meus, nós pegamos e arrendamos a parte das minhas irmãs, porque elas é mais dedicadas ao comércio. Então elas, vamos dizer, por mais que elas tenham paixão também por isso aqui, mas não tem dedicação. Uhum. Então nós pegamos e arrendamos dela, né? E vamos tocar o agro, eu e os dois meninos juntos. Matheus, nesse momento, né,
de um cenário dificultoso no nosso país, mesmo vocês estando já há algumas safras atuando na parte de grãos, né, na produção de grãos, mas nós estamos vivendo um cenário um pouco desafiador, principalmente para quem ingressou nessa produção de grãos recentemente. Mas eu sei que existem estratégias tecnológicas, também agrícolas, que podem contribuir para melhorar esse cenário. Quais são as estratégias que vocês adquiriram aqui para poder fazer com que a produtividade seja melhor, que possa trabalhar melhor os recursos? Bom, Vanessa, as estratégias que a gente vem desde do ano, quando nós começamos aqui em 2022, quando ainda era todo mundo junto, né? E aí nós começamos, era a área de primeiro ano, né? Então foi o retorno nosso que nós tivemos, né? A produtividade, questão de produtividade, ela foi crescendo a cada ano. E a estratégia que a gente sempre teve, principalmente eu que sempre ficava mais à frente disso, né? Por eu ser agrônomo e tá envolvido no nosso mercado brasileiro aí também, a parte de compra e venda, né? É aquele negócio. O produtor rural hoje ele aprendeu a plantar. O produtor rural ele sabe plantar, ele sabe produzir. Só que infelizmente eu falo como nós porque eu também nós produtores ainda não aprendemos bem a comprar bem e a vender bem. A parte comercial. A parte comercial da nossa moeda de troca, que no caso é a soja, ou o milho, ou o arroz, né, que é falando voltado aqui para nossa região, nós ainda não aprendemos a comercializar muito bem isso aí. Então, a estratégia que eu venho trazendo desde 2022 até hoje é isso aí, sabe? Apesar de todos os desafios de área de primeiro ano, nós sabemos que a produtividade em área de primeiro e segundo ano não é lá essas coisas, dá para pagar os custos ali e depois a gente continuar, porque o agricultor ele é isso, ele é coragem, ele é raça, ele é força de vontade, então ele leva isso aí nos peitos mesmo, na coragem, para sempre acreditando e tendo fé em Deus que na próxima vai ser melhor. É isso que motiva ele. Então a gente vê nesses 2 anos de primeiro ano, não foi aquela produção muito boa para ser primeiro ano, terceiro ano já foi melhor. E agora o 4º ano, que é o próximo que nós estamos entrando agora, que é desafiador também, porque a safra 23-24 foi bem constrangedor devido ao clima, né? Que eu acho que é o principal fator nosso hoje, é o nosso clima, é onde tudo tem que dar certo dependendo do clima, né? Então nós passamos por uma crise muito grande, né? Uma crise que eu falo, crise climática, né? E continuamos, no outro ano continuamos, porque a agricultura é isso, né? 24, 25, plantamos, produzimos bem, graças a Deus, foi um ano bom de chuva. E nessa próxima safra a gente continua na mesma intenção, na mesma estratégia, que é o saber comprar, pesquisar, pechinchar. Por quê? Porque os custos estão muito caros, as coisas estão muito caras, a soja não acompanhou, a soja, na verdade o preço dos insumos agrícolas não acompanharam a soja. Não. Então a soja desceu e o custo, os insumos ainda estão altos, baixaram, mas ainda estão altos e não acompanharam, né? Então a gente tem que saber fazer esse custo aí, esse cálculo, porque para sobrar hoje para o produtor não tá fácil. Ele tá somando coisa por coisa, multiplicando coisa por coisa, e olhe lá que mesmo assim ainda não dá. Então a estratégia que eu vejo do nosso mercado, não só do meu negócio, mas do negócio de todo mundo, é a parte da compra e da venda do nosso grão. Tá certo que a soja não tá lá essas coisas, mas a gente tentar buscar cada safra, aprender a comprar, porque é igual eu falei, o produtor ele aprendeu a produzir, mas ele não aprendeu a comprar e nem vender ainda. Tá aprendendo. Isso aí de 3 anos para cá mudou bastante, porque os produtores começaram a estudar o mercado, começaram a olhar podcasts, que é o que a gente está fazendo aqui, né, trocando ideia com outros produtores,
buscando o mercado externo, saber entender de dólar, entender de câmbio, entender de prêmio. Começou a entender, de uns 3 anos para cá o produtor começou a trabalhar com isso aí, com a parte de gestão do negócio dele. Então tá aprendendo, e é essa estratégia que eu quero levar no meu negócio e que eu espero que todos os produtores da nossa região também levem nesse sentido. Antigamente dava, na época dos nossos avós, pais, dava para plantar, colher, vender. Plantar, colher, vender. Hoje já não é mais assim. Tem que ter uma estratégia de mercado, como você estava falando, né? Inclusive na troca, né? Exatamente. Se tá difícil, fazer um bom relacionamento com o comercial para poder fazer moeda de troca. Exatamente. Que às vezes você consegue um custo-benefício melhor, né? Isso. E falar nisso. Então, assim, resumindo dessa parte, safra 24, próxima safra, 25, 26... Todo desafio tem um benefício equivalente, né? Tem que ter alguma coisa de bom já previsto para a próxima safra. E eu acho que o clima é um deles. O que você vê, assim, de benefício, de oportunidade nessa nova safra? O principal benefício da gente hoje, que nós temos hoje no nosso agro, para a próxima safra, para essa safra que está passando, é isso aí. E acreditar que nosso governo, a nossa crise financeira vai melhorar e a gente talvez tenha um crescimento de aumento de valor de soja e que ajuda a gente, porque o clima vai ajudar a gente a fazer a produção, aumentar a produção, né? Então a perspectiva que a gente tem é essa aí, é de a soja aumentar, vai chegar a 180 igual foi há um tempo. Não, jamais, isso não existe mais. Essa safra não, né? Isso não existe mais. Então, chegar ali num preço bom, que dá pra gente fazer uma troca, uma coisa legal. Mas de benefício é isso aí. E aprendizado, né, Vanessa? Porque cada safra a gente aprende uma coisa. Cada safra tem uma coisa nova, uma tecnologia nova, tem uma doença nova, tem um inseto novo. Enfim, então é isso aí. Eu acredito. E com certeza é o que você trouxe, a fé, né? Nós nunca perdemos a fé. Quem planta, quem colhe, quem produz, quem cria gado nunca perde a fé, porque nós colocamos uma sementinha ali numa indústria a céu aberto, então, né, Kleber? Não tem como perder a fé, nós sempre temos fé. Fé que vai melhorar o incentivo do governo, fé que vai chover, fé que as coisas vão se manter, fé que a soja vai melhorar de preço e, enfim, né? Trabalhamos em cima da fé também, além da técnica, né? Exatamente. É o produtor que só começa o dia olhando para o céu, com fé que vai comer. É verdade. Falar nisso, Kleber, sobre o futuro, né? Já tem um legado, veio do seu avô, do seu pai, do seu, os meninos. E qual que é o legado, qual que é a perspectiva, o plano para o futuro, para as próximas gerações? Uai, Vanessa, assim, eu acredito, né? Eu acredito, igual nós já acabamos falando várias vezes, que a persistência, né? O produtor é persistente, ele é otimista, né? Acha que, não, o próximo ano vai ser melhor, vamos que vamos, né? E é assim. Então eu acho assim, pro futuro dos meus netos, dos meus filhos, né? Que estão novos ainda, né? Eu já estou meio caminho para frente, mas ainda está na ativa, né? E o futuro é isso, que eles continuam trabalhando com fé, com honestidade, com companheirismo e principalmente com união. E sim, muita humildade, porque você vê, hoje como diz, o futuro da nossa família é 2 mulheres e 1 homem, né? São os 3 netos que eu tenho, né? E, como diz, hoje o mundo tá tão difícil, né? Para essa nova geração que está vindo aí, tantas drogas, tanto trem. Então a gente tem desde o começo, desde pequeno, acho que eu como avô, né? Incentivar eles no agronegócio, mostrar para eles o caminho certo. E daí para frente o futuro eles é que sabem, né? Mas o que eu peço para eles, que deixo para eles, é o seguinte: que trabalhe com persistência, que crie dentro da honestidade, que seja humilde e que não deixe que o legado que o vô dele está deixando, o bisavô, acabe. Exatamente. Essa sucessão é algo que é muito importante de se falar, né? Infelizmente, muitos negócios se acabam por falta de sucessão ou de união.
E é triste, né? Porque é algo que precisa ser vindo de pai para filho. Normalmente quando crianças nós somos tão unidos e aí quando fica adulto acaba que uma coisa ou outra acontece e há essa desunião e isso é muito triste. Na verdade isso é mais triste do que a crise que nós vivemos hoje. Com certeza. Né? Porque a crise passa, mas a família unida precisa manter-se unida. Isso. E é até uma mensagem que a gente deixa, né? Para todos aqueles que estão nos assistindo, tudo passa. Tudo passa, crise passa, tudo passa, mas a família passa. é a base de tudo. O governo passa, mas a família é a base. Então, assim, manter uma família unida dentro da sucessão e tudo que nós vivemos é o que nós temos que ensinar para os nossos filhos, para os netos, para que a gente possa manter o legado que veio do seu avô, do seu pai e vai passando para frente, né? Independente de qualquer situação, essa união ela é importante. E eu acho que o agro traz muito isso, né? Traz muito isso, porque o agro é o quê? O agro é fazenda, é rural, humildade, é vaca, é boi, é cachorro, é cavalo, é galinha, pato. É isso, entendeu? Então eu falo pelo meu filho, né? O meu filho crescer dentro disso, né? Em cima de um trator, em cima de uma plantadeira, enfim. Eu acho que isso aí livra ele de muitas coisas que o mundo nosso hoje tá trazendo. Então acho que o agro tem muito disso também. Mateus, por mais que a gente viva hoje assim temeroso pelo que vem pela frente, torcemos para que o governo no ano que vem, quando tiver as eleições, possa pensar um pouco mais no agronegócio, mas a gente não pode deixar de fazer planos, né, de criar um planejamento dentro do nosso negócio. E assim, mesmo tendo uma visão positiva, né? Quais são os planos dos próximos anos, das próximas safras para a agropecuária, KM? Vanessa, eu acredito não, né? Eu acredito, né? Sigo nesse sentido de que o crescimento profissional, né? O crescimento técnico dentro do nosso negócio, né? O crescimento em área, porque a produtor rural, ele sempre quer mais, né? Ele quer, por mais que às vezes esteja difícil, mas ele sempre quer mais, porque ele sabe que ele vai lutar por aquilo e ele pode, muitas vezes consegue, muitas vezes não, mas ele vai tentar, ele sempre tenta, né? Então, acho que é o crescimento a cada dia, o meu pai e meu irmão, que é os que andam comigo hoje, eu tô trazendo muito isso para eles, porque eles não sabiam desse meio, né? Meu pai até mais ou menos, né? Mas meu irmão nem tanto. Eu falo do agro, da soja, do plantio, entendeu? Então eu tô trazendo muito isso para eles, mostrando a realidade do negócio, e eu quero que eles encaixem junto comigo e cresça junto comigo, a gente cresça. E outra coisa, principalmente, que é o que a gente mais quer, né? Crescer produtividade. Sim. Crescer produtividade e aumenta os custos, dá uma baixada, a soja dá uma aumentada, coisa de outro mundo. Não, isso não vai acontecer, mas dentro de uma coisa que o agronegócio consiga trabalhar, né? Consiga trabalhar folgado nos próximos anos, porque o agronegócio alimenta o país, o mundo. Né? O agronegócio, ele alimenta o mundo. Então, eu acho que a gente tem que ter... mas a gente não, né? A gente tem muito, mas outras pessoas de fora têm que ter muito respeito pelo agronegócio. Com certeza. Né? Então isso é que eu vejo. Os sonhos é crescimento, né? Isso é crescimento profissional, é crescimento em produção, é crescimento em multiplicação diária, né? Tudo é crescimento, claro, que dentro de uma realidade com o pé no chão pra gente não cair, né? Pé no chão, né? É importante. Nesse momento que nós estamos vendo, o pé no chão era importante. Né? Fazer loucura agora na hora. Dizem que é assim, quando você está passando por uma ventania, você segura firme, né? Mantém-se sólido aí. Quando a ventania passar, aí você solta um pouquinho o freio e acelera um pouquinho mais. É essa a realidade nossa hoje, né? E falar em realidade, vocês ainda mantêm a pecuária, né? E dentro dessa pecuária consegue trabalhar um pouco mais a verticalização ali, aproveitando palhada, trabalha aí uma segunda safrinha. Como é que vocês conseguem fazer essa parte de aumento da produtividade dentro dos recursos que hoje tem? Certo. Vanessa, hoje nós trabalhamos com o consórcio dos dois, né? Da lavoura e do gado.
né? Eu acho que os dois é bem beneficiado, Sim. tanto os dois trabalhando junto. Eu acho que a pecuária soma mais com o plantio, com a lavoura, e a lavoura mais com... Por quê? Porque aqui no nosso caso, na nossa região, nossa realidade, nós plantamos soja, tiramos soja, geralmente nós plantamos braquiária, nós fazemos uma palhada e colocamos o nosso gado. Ali a gente tira os benefícios da produção do gado, né? Tá certo que às vezes a gente tem, eu como agrônomo, né, tem muita gente que tem muito receio de colocar o gado na palhada, enfim, tem todo aquele movimento, né? Mas Tem eu que ter acho cuidado, na verdade. tem, né? mas eu acho que essa é a palavra. Você tendo cuidado, você sabendo manejar, eu acho que os dois se complementam muito. Tanto o gado, né, quanto a lavoura em si, os dois trabalhar junto é um dos maiores benefícios, tanto para a produção também e tanto para parte financeira, né, dos dois. Eu acho que equilibra, um equilibra o outro, quando é trabalhado junto. Quando é trabalhado separado é mais complicado, tanto para um lado como para o outro, eu acredito, né? Mas é isso aí, é os dois trabalhar junto, benefício de produção sempre tem alguns receios, alguns cuidados, né? Tem, mas mais a parte técnica, né? Tem tantos Conhecimento também, conhecimento, tem tantos agrônomos, né? Tantos colegas de profissões aí que são muito bons em falar com o produtor, em trocar ideia com o produtor, né? Para tentar trabalhar esses dois juntos, negócios juntos, né? Então acho que é isso aí, é não largar nem de um nem do outro, Com certeza. E assim, é importante que nós possamos trazer isso aqui, porque eu acho que esse momento que nós estamos vivendo é olhar o que o outro está fazendo, está dando certo, então eu vou trabalhar dessa maneira também, trocar experiências, né, diante do que nós temos, porque existe um medo sobre isso que você trouxe? Existe, mas se está dando certo para alguém, deixa eu ver como ele está trabalhando, quais os cuidados ele está tendo, qual a técnica que está sendo aplicada, para que possa não deteriorar ali a massa que precisa para o plantio, né, Sim. a cama que precisa. Então assim, tendo a técnica, tendo cuidado, eu acho que é importante, porque você consegue aproveitar os seus recursos, isso é eficiência. Isso é eficiência, né? Então, assim, já chegando no momento final, apesar de ser muito gostoso bater papo assim, né? Mas chegando nesse momento final, que mensagem vocês deixariam tanto para a nossa região, para o nosso Cariri, mas também para todos aqueles que amam, né, esse meio rural, amam trabalhar com esse legado que é o agronegócio, mas também aqueles que estão passando por uma situação que é um ano complicado, um ano dificultoso. Qual que é a mensagem que vocês deixariam hoje para eles? Olha, Vanessa, eu falo que assim, eu vou te falar que nós estamos, né, lá no topo, aquele negócio, não. Nós também estamos passando por muitas dificuldades, assim como a maioria dos produtores rurais, não só do Cariri, mas geral. A gente está passando por uma crise muito grande, né? Mas eu sigo no sentido de coragem, fé que vai dar certo, porque tudo passa. Tudo passa. Igual a gente estava comentando agora há pouco. Tudo passa. Então, amigos produtores aqui de Cariri, de outras regiões, não vamos desistir, né? Alguns já desistiram, alguns estão pensando em desistir. Não vamos, porque o agro é muito difícil, o agro é bem complicado. Todos sabem disso, mas se a gente se unir, porque o produtor rural ele tem que se aprender mais a se unir um com o outro, não trazer o seu vizinho ou o outro produtor como um concorrente de produção, né? Ser mais unido e botar o pé no negócio mesmo, porque o agronegócio vale a pena. Quantas pessoas e quantos anos e décadas que o agronegócio vem, o agronegócio é de décadas atrás, né? Então eu acho que a gente como produtor rural hoje, a gente tem, com toda a tecnologia nossa que nós temos hoje, com todo o mercado que a gente tem hoje, vamos persistir, não vamos baixar a cabeça, vamos lutar, porque o nosso agro ele é espetacular. Só quem está dentro do agro que entende o significado da palavra
agronegócio. E o nosso Brasil é muito rico no agronegócio, né, Kleber? Exatamente. E qual que é a mensagem, Kleber, que você quer deixar pro pessoal? Ué, a mensagem que eu dei aí para os produtores rurais e pessoal da pecuária, é isso aí que o Matheus falou. A gente tem que fazer um consórcio entre pecuária e o grão, porque, na verdade, hoje é o que tá salvando, né? Pelo preço que está a soja e tudo. É persistência, que persiste, que união, igual o Matheus falou, união entre os produtores, não vamos tratar um vizinho ou um produtor aí, porque a gente é pequeno e o outro é grande, e ele vai tratar a gente como inimigo, que está querendo entrar no negócio dele. Não, vamos unir, trabalhar todo mundo unido, que o agro vence. Com certeza vence, né? E quantas mensagens, então, inspiradoras hoje para que nós possamos ser resilientes nesse momento em que nós estamos apaixonados pela nova safra que inicia, mas sabemos que teremos que ser resilientes, persistentes e pé no chão. Né? Com muita fé, tenho certeza que vai ser um ano espetacular, principalmente na situação climática. Já temos alguma pequena tendência de melhoria de preço, né? É pequena ainda, mas a gente tem fé que vai melhorar, né, Matheus? Vai melhorar. Com certeza. E ficar antenados nas informações, né? A gente falava há algum tempo atrás que a maior parte dos problemas que os produtores têm é falta de informação. Exato. Então, assim, ser informados mais. Se eu não conheço, eu vou buscar alguém que conheça para me instruir sobre mercado, sobre técnicas, sobre o consórcio que havíamos falado aqui agora, mas buscar informações, o que é muito importante, né? Então, parabéns, né, por vocês, pela família, parabéns pelo negócio, Obrigado. Parabéns pela força, pela fé, que continuemos assim, né, e a Procast está de portas abertas para quando vocês quiserem participar novamente. É um prazer e muito obrigado por nos receber. Obrigado vocês, a porta está aberta também, nós estamos sempre aqui, somos aqui da região. Fica à vontade para chegar, tomar um café, conversar. Enfim, você também já é de casa, né? Então, é isso daí. Muito obrigado. Né, Vanessa, muito obrigado por ter dado essa oportunidade para nós. E, como diz, conheço a sua família desde quando vocês chegaram, né? Inspiro muito no trabalho do seu pai, na união de vocês, todo mundo agarrado ali, com o pé no chão, todo mundo, do mais pequeno ao maior. E inspiro muito em vocês também. E agradeço a oportunidade que você deu para a gente estar aí. Falando um pouco da nossa história, da nossa experiência. E quem sabe, né? Quem sabe não, com fé em Deus, mais à frente nós estaremos aqui novamente sentados só para contar as nossas conquistas e as nossas vitórias, não é verdade? Exato. Muito obrigada então, pessoal. Fiquem com Deus e até breve. Até breve. Até breve.